Muito boa tarde, como estão as coisas? Um ótimo início de semana para todos nós. É o que nós, sem dúvida, mais precisamos. Lucidez e coragem. Que essa lucidez e essa coragem nos banhem a todos, uns estimulando os outros e sendo estimulados pelo alto. Muito bom, muito feliz, dentro da felicidade possível para esse momento, mas eu tenho tido essa clareza que felicidade no nosso estágio é perceber e atender o que a vida está nos convidando. Que assim seja para nós o quanto antes. Temos conversado a partir desse maravilhoso O Livro dos Espíritos sobre a temática, o item desgosto da vida, suicídio, do capítulo 1 da quarta parte desse O Livro dos Espíritos. Hoje vamos conversar sobre suicídio moral. Porque o fenômeno do suicídio vai para muito além do suicídio clássico, que é atentar contra a própria vida, tirar a própria vida. É terrível quando isso acontece da forma como nós conhecemos, com as pessoas dando tiros com armas de fogo nas suas próprias cabeças, atirando-se do alto de prédios, do alto de morros, debaixo de carros, tomando veneno. Mas há outras formas, menos drásticas, mais indiretas, que a própria ciência tem catalogado e que é muito interessante que a gente perceba haver em todos nós um impulso de vida e um impulso de morte. Entender isso, compreender isso, lidar com isso é fundamental para todos nós. O que acontece é que algumas vezes nós buscamos algumas atividades com riscos enormes para a nossa vida, sem que disso se tire um proveito maior para alguém. De uma forma que os proveitos obtidos como troféus, curtidas, seguidores, sejam muitíssimo inferiores ao risco de vida a que nos expomos. É verdade que praticantes de esportes radicais, de lutas, por exemplo, ficam com seus cérebros danificados pelo excesso de chacoalhões que sofrem na cabeça, com socos, chutes, joelhadas e outras coisas. É muito evidente que quem corre de carros, colocando-se em velocidades muito altas, se expondo ao evidente risco de morte, ganha muito dinheiro. Mas será o dinheiro um valor superior à vida? Para muitas pessoas, sim. Que pensar do ponto de vista maior, do ponto de vista da espiritualidade? Vamos lá?
São as questões 952 e 952A, que nós estudaremos hoje. Pergunta Kardec da seguinte forma: existem paixões que apressam o desencarne, mas mesmo sabendo disso, o homem não consegue resistir a elas, porque o hábito as transforma em verdadeiras necessidades físicas. Aqui, quando fala de paixões, Kardec está falando do mundo subjetivo, do mundo das emoções. O negativismo, a ansiedade, a culpa, a mágoa, venenos que nos vêm do passado e do futuro, já está catalogado pela própria ciência materialista como forças psicossomáticas que nos adoecem. Cada pessoa do seu jeito, mas que nos adoecem. Voltando à pergunta, então, existem paixões, vamos dizer, emoções, que apressam o desencarne. Mas mesmo sabendo disso, o homem não consegue resistir a elas, porque o hábito as transforma em verdadeiras necessidades físicas. Existem químicas cerebrais que viciam o nosso cérebro, que viciam o nosso comportamento com hábitos tóxicos, venenosos, dos quais temos dificuldades enormes de nos livrar. Há pessoas viciadas em adrenalina. Há pessoas viciadas na tristeza, porque a tristeza continuada emite neurotransmissores importantes, potentes. E as pessoas se acostumam a eles. São só 2 exemplos de químicas orgânicas, químicas próprias do corpo, que também viciam. Vejam só. Porque o hábito as transforma em verdadeiras necessidades físicas. São, então, vícios físicos. Aquele que morre vitimado por essas paixões, por essas emoções, comete um suicídio? Vejam só. E a resposta é: comete um suicídio moral. Nesse caso, o homem é duplamente culpado. Primeiro, pela falta de coragem e segundo, pela insensatez. Mas, acima de tudo, pelo esquecimento de Deus. Vejamos o caso da pandemia de ansiedade, em relação à qual praticamente não há ninguém que consiga escapar. O ansioso quer controlar o futuro, quer impor sua vontade sobre a vontade dos outros, sobre a vontade da vida. É parecido com um músico que treinasse, se dedicasse, estudasse bastante a sua parte na execução de uma grande obra e ficasse tão arrogante, tão prepotente em relação à sua parte, tão envaidecido do nível de execução que conseguiu na sua partitura, que quando chega no ensaio geral, com a vontade de demonstrar a sua
proficiência, a sua capacidade para todos, quer impor a todos o seu ritmo. O ansioso quer impor a todos o seu ritmo. E essa figura do músico, que quer impor ao seu naipe todo, à orquestra toda, o seu ritmo, a sua afinação, a sua interpretação sobre a música, é uma excelente figura da ansiedade. O que precisa fazer esse músico? Em primeiro lugar, perceber o incômodo que gera nos outros músicos essa sua necessidade de impor seu ritmo, a sua afinação, a sua interpretação a toda a orquestra. Em segundo lugar, percebendo e se angustiando com esse incômodo gerado à sua volta, ele precisa elevar sua cabeça. Ele precisa aprender a ouvir os outros músicos. E elevando a sua cabeça, ouvindo os outros músicos, elevar ainda um pouco mais e perceber a existência do maestro. Sim, a orquestra tem um maestro. Sim, cabe ao maestro determinar o ritmo, a afinação e a interpretação da música. Não a ele, músico, impor aos demais, mas se submeter ao ritmo, à afinação e à interpretação do maestro. Por isso é que a cura da ansiedade se dá pela fé, pela submissão, pela compreensão, pela integração do músico ao maestro. O que você acha dessa figura? Não é interessante? Sim, o músico tem a sua competência. Nada diminui o avanço que ele teve nos seus ensaios isolados, onde era importante que ele conseguisse a eficiência, o domínio da sua partitura. Mas ele deve ir ao ensaio geral. O ser humano deve ir às relações de trabalho, de família, de trânsito, aberto, humilde. Não é? Compreendendo o ritmo, a atitude, a harmonia, a afinação, vamos dizer assim, de cada grupo social do qual ele participa. Percebendo e buscando o maestro em tudo. Maestro é mestre em italiano. Precisamos demais, a todo momento, buscar o que Deus, o que Jesus está pretendendo ao me apresentar essa situação. Submeta-se, integre-se ao todo, abra-se para as lições e para os remédios de cada segundo. Do agora. O que você acha disso? Então, aquele que tomou por hábito e não consegue resistir às suas emoções, deixando-as transformarem-se em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio moral, segundo os espíritos. Nesse caso, o homem é duplamente culpado, primeiro, pela falta de coragem em transformar-se. As pessoas têm muita coragem para
impor, para machucar, para abusar, para explorar. Mas nós todos temos muito pouca coragem de enfrentar as nossas emoções tóxicas. Frequentemente dizemos, eu sou assim. Como assim? Há até uma brincadeira entre psicólogos que falam da síndrome de Gabriela, a partir da música que tocava na novela, que dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Há pessoas que se colocam nessas cadeias autoimpostas. Uma tragédia, não é? Isso tudo é marcado, acima de tudo, dizem os espíritos, pelo esquecimento de Deus. Pela falta de lucidez, de boa vontade, de coragem de ultrapassar a si mesmo, o pedestal que coloca em si mesmo, e perceber que quem está no estrado, numa orquestra, é o maestro. Ele está acima de todos, não é assim? Muito bom, 952A. Quem morre assim, por essas paixões que apressam o desencarne, por essas emoções desequilibradas que apressam a morte, é mais culpado ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida num momento de desespero? E a resposta vem, é mais culpado, porque teve tempo para refletir sobre o seu suicídio. Há pessoas que são impactadas por diagnósticos terríveis, por impactos familiares, por traições conjugais. E tomados pelo desespero, como se suas vistas não enxergassem mais nada, seus ouvidos não ouvissem mais nada, porque todos nós, especialmente nos momentos mais terríveis, somos assediados por luzes e por trevas. Mas, nos deixando contaminar pelo desespero, ouvimos apenas as trevas. Então, esse que é assaltado no seu discernimento e tira a própria vida num momento de desespero, segundo os espíritos, é menos culpado do que o outro que morreu aos poucos, que abreviou aos poucos a própria vida. Porque esse segundo teve tempo para refletir sobre o seu suicídio. Aquele que comete o suicídio de forma repentina sofre uma espécie de desvario que beira a loucura. O que teve tempo para pensar será punido com mais rigor, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Vejam, amigos e amigas, como é importante essa revelação de hoje. Extremamente importante. Não é? Quem de nós pode se colocar na posição de isenção frente às emoções desequilibradas?
do passado vem preconceito. Quem pode dizer que não tem preconceito? Claro que alguns se deixam dirigir pelos preconceitos. Mas esses que se deixam dirigir são exatamente aqueles que não têm consciência dos seus preconceitos. Você tem preconceitos, minha amiga, meu amigo? Se você tiver consciência dos seus preconceitos, você está a caminho da cura. Se você for daqueles, eu não tenho preconceitos, você, quem não tem problema, não tem solução. Pelo menos naquele momento, pelo menos enquanto não tem essa consciência dos seus problemas. Se você tem mágoas e tem culpas, e fica repetindo doentiamente, como as multidões fazem, perdoar é muito difícil, perdoar é muito difícil, perdoar é muito difícil, não percebendo que o difícil mesmo é viver com mágoa, o difícil mesmo é viver com culpa. Uma pessoa que ingere uma comida estragada e fica repetindo, vomitar é muito difícil, vomitar é muito difícil, não percebe que não vomitando terá que conviver com o seu mal-estar, com sua intoxicação, com seu veneno, por muito mais tempo? Vomitar não é difícil, difícil mesmo é viver com comida estragada. Perdoar não é difícil, difícil mesmo é viver com mágoa e com culpa. Mas precisamos de coragem e de fé para acreditar que se nós perdoarmos, a justiça se fará independente de nós. Se nós ressignificarmos nossas crenças, nossos preconceitos, quem, dentro de todas as raças, classes sociais, nacionalidades, cometer as suas desarmonias, terá sempre que responder a elas. Mas que você, nem eu, somos juízes do mundo. Que esse papel é muito maior a todos nós, do que todos nós, não é? Assim como aqueles que se deixam intoxicar pelo futuro, pensando em controlar, planejar, antecipar, ansiosos por viver o que não existe, o que não é, o que pode ser apenas que aconteça, esse também precisa sair desse ponto do planejador, do seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Todos nós precisamos nos dedicar ao único tempo real, ao único momento que verdadeiramente existe, que é o agora. É nele que está a realidade, os remédios, as lições de Deus. O resto é criação mental. Se o passado, se a nossa visão do passado não representa quase nunca os fatos, o que realmente aconteceu, mas é uma representação do que aconteceu, converse com irmãos que passaram pelas mesmas situações que você viveu e você vai saber que cada um tem uma memória de um jeito. Então o passado é uma criação mental. Se o passado que aconteceu é um sentimento sobre o que aconteceu, é uma criação mental, imagine o futuro. Imagine o futuro, que é só o que está na sua mente, que às vezes você lhe dá uma certeza do que vai acontecer, é apenas uma das muitas possibilidades. Você não é controlador do tempo. Ao contrário, submeta-se, erga a sua cabeça e submeta-se ao maestro. Submeta-se ao controlador da vida, o controlador do tempo. E concentre toda a sua energia
para o único momento que é real. Linda é a oração que diz: Pai, dai-me a paciência, dai-me a serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Dai-me a coragem para mudar o que eu posso mudar. E o que eu não posso mudar é tanto o passado quanto o futuro. E o que eu posso mudar é o agora. É o que está acontecendo nesse segundo. E dai-me a sabedoria para estabelecer a diferença entre o que eu posso e o que eu não posso mudar. Que essa filosofia de vida, que é muito mais do que uma oração, seja repetida por cada um de nós como um remédio para a mágoa e para a culpa, para a ansiedade e para o controle. Focando toda a nossa atenção no agora. Uma outra figura é que o ansioso é como a pessoa que está num sinal fechado e acelera, perturbando o pedestre que quer passar, perturbando as outras pessoas que estão paradas no trânsito e prejudicando a si mesma. Porque o sinal vai abrir. E quando o sinal abrir, ele terá muito menos gasolina, ele terá muito menos energia para lidar com a realidade. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Fundamental que a gente trabalhe nossas energias desarmônicas. Quem não as tem? Reconheçamos, enfrentemos, estudemos e nos transformemos. Assim seja. Então, Rose Lanziotti, dando seu boa noite para todos nós, Lúcia Galvão, Miriam Otaviano, Andréa Santos, André Salvatore, Emir Cajazeira, Domingos Natalo, Mônica Silva e Angélica Sayonara, dando o seu boa noite a todos. Marco Aurélio Trindade fala também: viva a vida. E a vida está no agora. Não existe outro tempo para a vida real. Boa essa analogia da orquestra, né? Gosto muito dela. Miriam Otaviano está falando, é perfeita, também acho. André Santos, desejando boa semana para todos. Sayonara nos pergunta, nos traz uma questão. Vamos ver o que ela diz. Existem suicídios causados por transtornos mentais como a bipolaridade. Como explicar isso no mundo espiritual? A doença mental é um desafio para todos nós, especialmente, é claro, para aqueles que a sofrem. Depois daqueles que a sofrem, pelos estudiosos do comportamento, que devemos ser todos nós. Mas com a humildade de sabermos que nenhum de nós conhece completamente o comportamento humano. É um desafio ainda por séculos, talvez milênios das nossas existências. Vivemos todos uma bipolaridade existencial. Ainda não necessariamente aquela clínica, aquela química, que as neuroquímicas ficam jogando as pessoas para euforias e depressões. Mas, existencialmente, o próprio consumo nos leva a euforias e depressões, porque quando compramos, nos sentimos contemplados, felizes. Logo depois, quando as coisas se tornam obsoletas, nos deprimimos, nos afogamos na inveja novamente.
Então, há uma harmonia, uma fuga da bipolaridade ensinada por Jesus. Não se amarrem, não se apeguem naquilo que a traça rói e a ferrugem corrói, porque é da matéria agora estar e amanhã não estar. Mas unam-se, busquem o reino dos céus e você viverá na eternidade, na continuidade, na paz. A visão espiritual nunca desaconselha ou desqualifica a visão da ciência. Então, para quem vive essa realidade, deve buscar sempre a psicologia, sempre a psiquiatria, sempre as terapias alternativas, mas também sempre as terapias espirituais. É a nossa sugestão. Enir Cajazeira, como já dissemos, a Mônica lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial e pelas vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Que essa possibilidade, que esse estudo sobre nós mesmos seja disseminado. Compartilhe, reparta.